meu Cristo Jesus Salvador. Se com lutas lutarei contente, até chegar lá no... Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acompanha esta live em diferentes horários, em diferentes partes do planeta, em diferentes horas do dia. A paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa e com a sua família. Nessa tarde trazemos o tema As duas fases da vinda de Cristo. É claro que é um tema sobre o qual há divergências ou diversas correntes teológicas. Há que eu e a imensa maioria das igrejas evangélicas e notadamente as pentecostais adotamos como a nossa interpretação é a pré-tribulacionista, ou seja, o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação e a vinda de Jesus em glória depois da grande tribulação. E eu gostaria de, nessa tarde, primeiramente agradecer a sua audiência, a sua atenção ao estudo bíblico, já pedindo licença para estar ou na sua casa, no seu local de trabalho, onde você estiver, no seu quarto, no seu lazer, assistindo pelo computador ou pelo seu smartphone, que é o mais popular hoje, pelo seu tablet. Eu desejo que este momento seja um estudo bíblico na sua vida, um momento de ensino da palavra de Deus, sem contudo querer substituir o ensino bíblico da sua igreja, do seu pastor, onde você deve ir frequentar e dar a sua especial atenção. Estou aqui para acrescentar, para somar. E eu gostaria de fazer uma leitura na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, aos cristãos da cidade de Tessalônica, capítulo 4, a partir do verso 13. Também quero em tempo agradecer, porque estou com um projeto juntamente com os irmãos Garcia, pastor Maurílio, irmão Moacir, que são pastores da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, juntamente comigo, que sou pastor na Assembleia de Deus do Ministério de Anápolis. E iremos num projeto junto, indenominacional, para apoiar missionários que estão trabalhando com comunidades ribeirinhas em Abaetetuba, Pará. É uma viagem longa, provavelmente cansativa, mesmo de ônibus. É uma viagem que não fica barato, mesmo que a gente não vai para buscar nenhuma oferta. Queremos levar bíblias e o mais que a gente puder levar, porque são comunidades muito carentes. E eu fiz um apelo no Facebook, para quem sentir tocado e puder, é claro, não é tirando o dízimo que você vai devolver na sua igreja, nem a oferta que você faz regularmente, mas algo especial para missão ou missões que você queira fazer. Eu informei aí no Facebook o número da conta da agência, da conta bancária, é uma conta poupança minha que eu disponibilizei para esse fim, para nos ajudar com as despesas, porque deve ficar em torno de R$ 2.500, R$ 2.600 as despesas de passagens de ida e volta e de refeições na estrada para nós três. E ali os missionários não tem como nos ajudar, eles já deixaram claro, né? Ali é lugar de levar e não de trazer. E se você puder nos ajudar, já chegou a primeira oferta da nossa irmã Marisa Félix de Petrolina, Pernambuco, a quem eu agradeço, que o Senhor lhe abençoe. E se você também quiser e puder, não precisa fazer nada que você não possa e muito menos que você não queira. Mas se o Espírito Santo tocar o seu coração é porque você pode. E se você pode, aquilo que você propuser em seu coração, nos ajude a ajudar. Nós não vamos por dinheiro, mas também não vamos sem dinheiro. E não podemos também, eu não tenho condição de ir à minha própria custa. E eu já estou com essa viagem programada porque creio que Deus que nos inquietou para isso também vai suprir as necessidades. Porque o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que supre. Então passo agora a leitura de 1 Tessalonicenses 4:16. Aliás, eu vou ler a partir do 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais
ignorantes com respeito aos que dormem, isto é, os que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, pessoas que não conhecem essa palavra e que não têm a esperança da vida eterna. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e isso nós cremos, não é? Ok? Positivo? Assim também Deus, mediante ou através de Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Dormem aqui pessoas que já morreram e morreram em Cristo. Não diz que morreram, diz que dormem. Melhor, né? Que bom. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, Paulo cria que estaria vivo para a vinda de Cristo. Tal não aconteceu, mas não foi dado a ele saber o dia da volta de Cristo, nem a mim e nem a você. Nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Não iremos encontrar com Cristo antes daqueles irmãos que dormem no Senhor, que estão mortos, e vão ser ressuscitados em corpo de glória. Nós não iremos antes dele. Não sairemos em vantagem por estarmos vivos, porque o corpo é um só, a igreja é uma só. Nós vamos juntos. Ninguém vai sozinho. Grava aí. Ninguém vai sozinho. Nós iremos juntos. Prossigo. Porquanto o Senhor mesmo, é Ele mesmo, Jesus, o próprio Ele, Jesus, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, então tem esse ritual lá no céu marcando a hora. É agora, é o momento. O filho vai arrebatar a igreja, buscar os salvos. O noivo vai encontrar-se com a noiva. Então diz aqui, descerá dos céus, descerá. Não é nós que iremos encontrá-lo no céu, não. Ele descerá. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque tem mortos sem Cristo, não vão ressuscitar dessa vez. Vai ficar para a segunda ressurreição. A ressurreição do juízo, da condenação. Mas os mortos em Cristo, que agora diz que são mortos, mas antes era que dormem, né? Porque para Deus não tem ninguém morto. Eles estão dormindo, descansando. O verbo dormir aqui é sinônimo de descansar, porque estão em atividade consciente no paraíso, como mostra a parábola do rico e Lázaro. Mas o dorme aqui é o corpo está no pó da terra, até já decompôs, já virou terra, né? Ou cinza, mas vai ressuscitar, diz aqui, olha. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que dormem no Senhor e que foram ressuscitados na primeira ressurreição. Mortos, ressuscitados. Vivos, transformados. Diz aqui, olha. E subiremos juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A partir desse ponto aqui, grava isso que é muito importante, irmão, irmã. Nunca mais nos apartaremos de Cristo. Nada e nem ninguém nos apartará de Cristo. Estaremos com Ele para sempre, onde Ele estiver. Porque aqui desse ponto do encontro nos ares, do arrebatamento, raptus no latim, tirar com força, quando os vivos serão transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, os vivos salvos. E os mortos salvos ressuscitarão em corpo de glória, como ensina 1 aos Coríntios 15, e como também ensina 1 João, que assim como ele é, nós seremos, né? Nosso corpo semelhante ao do Senhor Jesus, não é igual, é semelhante. Então, esse grupo encontrará com Cristo nos ares, e aí começa uma sequência de eventos proféticos, eventos escatológicos. Bem-vinda, irmã Andriele. Bem-vinda, irmã Tânia. E esses eventos proféticos, eles vão se desencadear ou acontecer na ordem em que a Bíblia os enumera. Então, logo após o arrebatamento, aqui na terra começa a grande tribulação. O reinado, o domínio do anticristo, o preposto do diabo. Uma triunidade satânica. O diabo e seus prepostos. A besta, que é o seu preposto político,
e o falso profeta, que é o seu preposto religioso, espiritual. E o anticristo, né, que é a representação física do diabo aqui na terra, na grande tribulação. E esses três personagens serão agentes, né, do governo, da tentativa de governo de Satanás, mas que enfrentará as pragas, as maldições de Deus descritas em Apocalipse para o tempo da grande tribulação, que Jesus falou que é uma tribulação tão grande que nunca houve antes dela e nem haverá depois, e que se ela não fosse abreviada, encurtada a sua duração, nenhum ser vivo se salvaria, porque haverá uma grande destruição na terra. Enquanto isso ocorre aqui na terra por 7 anos, a gente estará com Cristo indo para o Bema, o tribunal das obras, em que as obras serão julgadas para recompensa, em seguida para as bodas ou a ceia de casamento do Cordeiro, em qual festa nós seremos a igreja, a noiva, e Cristo o noivo. Então é uma refeição celestial. Jesus falou: não vou mais beber do fruto da videira até que eu faça novamente convosco no reino de meu Pai. Bem-vinda, irmã Nice. E então, enquanto isso ocorre aqui na terra, grande tribulação, nós vamos para 2 eventos. O tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão julgadas e não a nossa salvação. E as bodas do Cordeiro, a ceia celestial. É claro que eu não posso aqui despejar uma porção de referências e nem lê-las, porque ficaria difícil de conter dentro do tempo da live, porque é um assunto profundo e vasto. Mas a quem quiser pode me compartilhar o seu endereço eletrônico, o seu e-mail, e eu mando para você o esboço desta ministração, ok? Então, terminada as bodas do Cordeiro, bodas é festa de casamento, Cordeiro é um título apocalíptico de Jesus, apontando para a sua natureza mansa, para a sua mansidão, para o seu amor, né? Então, ele voltará de novo à terra, agora de forma visível, física, visível, seus pés tocará o Monte das Oliveiras em Jerusalém, ele não virá imperceptível ao mundo, ele virá visível ao mundo inteiro, para julgar as nações e estabelecer o seu reino milenial, ou seja, de 1000 anos. Mas bem, eu gostaria de, a partir de agora, feita esta leitura e feita essa introdução até bastante alongada, né, eu gostaria de fazer um contraste, um paralelismo, né, contrastado das duas fases da vinda de Cristo. A primeira fase, chamada de arrebatamento, que diz que seremos arrebatados. Se seremos arrebatados, então está falando de arrebatamento. Está em 1 Tessalonicenses 4, onde li, ela será no ar, ao encontro do Senhor nos ares, diz o apóstolo Paulo. A segunda será na terra, que é a vinda dele em glória, conforme Zacarias 14:4, que diz: naquele dia estarão seus pés no Monte das Oliveiras, o qual se fenderá para o oriente e para o ocidente, formando um vale no seu meio. Foi isso também que os anjos disseram aos discípulos que estavam no momento da ascensão de Jesus para o céu. Está lá em Atos capítulo 1. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, há de vir do mesmo modo como para o céu o vistes ir. É essa vinda de Jesus em glória que os anjos estavam falando. Não estavam falando do arrebatamento. Até porque o arrebatamento não é para judeus, é para a igreja. A vinda em glória, sim. Bem-vinda, irmã Cassandra. Bem-vinda, irmã Ana Maria. A vinda de Jesus em glória terá preeminência dos judeus nesse evento. Mas o arrebatamento é para a igreja, que é composta de todas as nações da terra, inclusive de judeus também que se convertam, né? Que se converterem. Então, queridos, a primeira, arrebatamento nos ares. A segunda, vinda dele em glória, na terra. A primeira, imperceptível ao mundo. A segunda, visível a toda a humanidade. Lá em Apocalipse diz que todo olho o verá. E eu aqui, com as minhas décadas de fé,
Ô irmã Andriele, então acessa depois no Facebook quando tiver com a internet melhor aí, mas não deixa de ver esse tema. Com as minhas décadas de fé, eu pensava lá há 40 anos atrás, como será? O olho inteiro, o mundo inteiro, todo olho vê Jesus voltando, se a terra é redonda. Não tem como quem está do outro lado vê-lo se ele vem de uma direção. Mesmo pela televisão, mas não há recurso para uma transmissão simultânea para o mundo inteiro. Como eu estava enganado, né? Porque hoje, sem nenhum milagre espiritual, apenas com a ciência e a tecnologia, isso já é possível. Como essa live pode ser vista agora. Olha aí, Austrália, Timor-Leste, Moçambique, Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, Holanda, Equador, Venezuela, Argentina, Paraguai, Estados Unidos, várias partes dos Estados Unidos, várias partes aqui do Brasil. Pensou? Que maravilha! Mas poderia estar sendo vista agora essa live em qualquer parte do mundo, até nos continentes, nos polos gelados da Terra, via satélite, pela internet, talvez com um delayzinho de alguns segundos. Então a vinda de Cristo visível ao mundo inteiro já é um fato totalmente possível por meios naturais. Ainda mais sendo que pode ser também por um ato do poder de Deus independente de tecnologia, né? Então, primeira coisa, a primeira fase, arrebatamento, será nos ares. A segunda, a vinda em glória, na terra. A primeira fase será para o seu povo, para a igreja. A segunda será com o seu povo, com a igreja. A igreja arrebatada, gloriosa, glorificada, em corpo glorificado, voltará com Jesus depois de 7 anos de tribulação aqui na terra. Ela voltará com Cristo quando ele julgará as nações, não é indivíduos. Indivíduos serão julgados lá no tronos, o grande trono branco, no final do livro de Apocalipse. Esse julgamento é das nações da terra, conforme o que cada nação fez em relação a Israel, um povo escolhido por Deus no Antigo Testamento. E conforme a atitude e as ações das nações para com Israel, será também o status daquelas nações no reino milenial de Cristo, o seu reino por 1000 anos aqui na terra, um paraíso restaurado por 1000 anos e não para sempre. E então, nós viremos com ele. Na primeira, ele vem nos buscar. Na segunda, nós já viremos com ele para reinar, compreende? A Bíblia diz, é certo, ou seja, é verdade, que se com ele sofremos, também com ele reinaremos. Terceiro ponto, a primeira fase será a vinda de Jesus como um noivo. É um noivo, ele vem encontrar nos ares, né, no caminho para o céu, a sua noiva. Está lá em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Isso aponta poética e profeticamente para o momento do arrebatamento. Mas está lá em Mateus 25, João 14. Agora a segunda fase, ele virá para julgar e reinar. Entrou aqui um fundo musical, né? Ele virá para julgar e reinar, já não é mais como noivo. Ele virá e reunirá as nações diante dele e apartará os maus dos bons, como um pastor separa os bodes das ovelhas. E haverá juízo, haverá castigo imediato ali para as nações. Alguém fala, como que ele pode reunir as pessoas do mundo inteiro? Não, pode ser de forma representativa, como a ONU, por exemplo, né? Que tem ali praticamente 200 nações da Terra representada por algumas centenas de pessoas, compreende? Não estou dizendo que será assim, estou dizendo que pode ser assim. O que fato a Bíblia diz é que ele julgará as nações. E as nações que forem havidas por dignas entrarão com status, com boa condição no reinado de Cristo por 1000 anos. E as que não serão subservientes às demais. Porque Deus é bom, mas não é bonzinho, né? Jesus não faria um reino perfeito, que esse mundo nunca viu,
e só verá quando ele for rei, pegando a coisa do jeito que está e deixando ficar como estava, né? Ele vai pôr ordem nas coisas. Quarto ponto, na primeira fase, arrebatamento, os justos serão tirados de entre os ímpios, compreende? Os justos, os salvos, justos porque foram justificados por Cristo e viveram praticando a justiça. Então eles serão tirados dentre os ímpios, diz lá em Mateus 25 e também em 1 Tessalonicenses. Já na segunda fase, que é a vinda em glória, é os ímpios que serão tirados de entre os justos. Compreendeu o contraste? No julgamento das nações, aquelas nações bodes, ímpias, hostis aos planos de Deus, serão tiradas do reinado de Cristo. O que ele vai fazer com elas? Não sei. Só sei que elas não vão reinar com Cristo. Quem sabe serão nações subservientes às demais nações aprovadas. Não sei o desfecho, mas quem vai julgar sabe direitinho o que e como fazer. Na primeira fase, os justos encontrarão o Senhor para irem para o céu com ele. João 14, 2. Virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, disse Jesus. Na segunda fase, que é a vinda em glória, os justos vão entrar num reino aqui na terra mesmo. Jesus vai reinar aqui, não por todo sempre, mas por 1000 anos. Será uma oportunidade de este mundo conhecer o que teria sido o mundo, o planeta, não fosse a queda de Adão e Eva, onde haveria um governo perfeito de Deus sobre todas as coisas. Coisas essas, natureza, mundo, terra, humanidade, que foram amaldiçoados por causa do pecado. Mas então, no milênio, haverá um rei perfeito, um governo perfeito e um planeta restaurado. É claro que só isso já valeria toda a pena da gente ser crente de verdade, servir a Deus com obediência e compromisso. Mas isso é só uma prova, é só uma pequena degustação do que será o céu. Porque a eternidade não é um reino aqui na terra de 1000 anos. A eternidade é a eternidade, com tudo perfeito. Maravilha, né, irmã Eide? Bem-vinda, bem-vinda, irmã Nilva Leão. Deus te abençoe e tenha uma boa recuperação. Irmã Ivoniz Rosa, também a paz do Senhor. Sexto ponto. Na primeira fase, o arrebatamento, os incrédulos são meramente deixados na terra. Eles continuam aqui. Quem estava negociando, continua negociando, pecando, continua pecando, mentindo, matando, mas continuam aqui. Mateus 25, 10. Agora, na segunda, que é a vinda de Jesus em glória, eles serão lançados. Na segunda fase, eles serão lançados no fogo eterno. Compreende? Não vão ser apenas deixados aqui. Sétimo ponto. Na primeira fase, que é o arrebatamento, haverá uma ressurreição dos justos. E na segunda, a vinda dele em glória, não fala de ressurreição alguma. Não está especificando nenhum tipo de ressurreição. Oitavo ponto. A primeira fase, que é o arrebatamento, pode ser a qualquer momento. Olha, eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. É algo muito, muito sério, é algo muito solene que a gente tem que ter atenção a isso. Para o arrebatamento da igreja, não há que se cumprir mais nenhum sinal. Apenas os sinais que já estão se cumprindo, eles vão acontecer com maior intensidade e frequência. Ficarão cada vez mais evidentes os sinais da sua vinda, como diz o hino, né? Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. E então, a qualquer momento, queridos irmãos e irmãs, a qualquer instante, sem nenhum outro aviso ou sinal, não precisa de um terremoto, não precisa de um sinal no céu ou na terra, vai acontecer aí, ó. Brevemente partirei para Sião. Jesus virá,
os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos incorruptíveis e os vivos serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, também num corpo incorruptível. E sairemos desse mundo de horror e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E diz a Bíblia, e assim, eu amo essa parte, olha, estaremos para sempre com o Senhor. Nunca, jamais, em tempo algum, ninguém e nem nada poderá nos separar da presença de Jesus. Nem o pecado, porque já estaremos num corpo não mais sujeito a pecar. Quem morreu, morreu para o pecado e vai ressuscitar em corpo de glória. E quem está vivo vai ser transformado num corpo de glória que não pode mais também estar sujeito ao pecado. Então, finalmente, estaremos livres não apenas da condenação do pecado, mas também da presença do pecado, da capacidade de pecar. E assim, irmãos, nós vamos perceber toda a recompensa, toda a vantagem de ter sido fiéis, de servir a Deus, de buscar a paz com todos e a santificação para ver o Senhor. É claro que essa interpretação da vinda de Jesus em duas fases não é uma coisa assim unânime, né? Todos os crentes pensam do mesmo jeito, todos os crentes acreditam dessa forma. Não. Há quem pense que vai ser tudo de uma vez só, antes da grande tribulação, ou tudo de uma vez só no meio da grande tribulação, ou tudo depois da grande tribulação, e que nós vamos passar por grande tribulação. No entanto, essa exposição bíblica que eu fiz, embora que resumida, apenas citando as referências, ela é a que faz mais sentido, tem mais harmonia teológica. A vinda de Jesus em duas fases. A primeira, para arrebatar a igreja. A segunda, para julgar as nações. A primeira, invisível, como ladrão de noite, invisível ao mundo. A segunda, visível ao mundo inteiro, porque virá como rei. Um rei não chega num lugar sem ser notado. Ele tem toda uma comitiva, todo um staff, né, que promove a sua chegada. E você está pronto, está preparado? Se hoje for tirado o seu fôlego de vida, para onde você vai? Você vai dormir no Senhor e aguardar a ressurreição? Ou você vai ficar numa expectativa horrível de tormentos, como o rico da parábola do rico e Lázaro, aguardando a segunda ressurreição, onde você vai ressuscitar apenas para comparecer diante do tribunal de Deus e receber uma condenação eterna? É isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina. Um Deus bom, bondoso, misericordioso, mas um Deus justo. Bem-vinda, irmã Isolete Martins. É um Deus que é bom, mas não é bonzinho. Um Deus de bondade, mas também de severidade. Por isso Deus anuncia agora e nos manda anunciar a toda pessoa em todo lugar que se arrependam, para que sejam cancelados os pecados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. O que nos proporciona tempo de refrigério espiritual é a presença do Senhor. Não é o conforto do dinheiro, não é a segurança da fama e do poder humano, não é os recursos terrenos, não é malabarismo psicológico, não é um bom lugar de relaxamento, de descanso, mas é a presença do Senhor que traz refrigério. Porque se você não tiver refrigério pela presença do Senhor, em lugar nenhum do mundo estará bom para você. Vai haver sempre uma busca incansável por algo que não se encontra e um vazio que não se preenche. Que você possa ser participante desta esperança, a esperança da vinda de Cristo. Como diz muito bem, disse o poeta cristão no hino da harpa cristã, o hino 300, nossa esperança é sua vinda. Cristo é a nossa esperança. Quando Ele voltar da primeira fase para arrebatar a igreja, nós já estaremos livres desse mundo de horror.
Porque quando voltarmos com Ele 7 anos depois, então nós já voltaremos para reinar com Ele nesse mundo. Percebe? A Bíblia diz, a palavra de Deus promete, é certo, ou seja, é uma certeza, que se com Ele sofrermos, também com Ele reinaremos. Hoje o verdadeiro cristão, ele sofre. Ele pode ser muito inteligente, muito sadio, muito bonito, muito rico, mas se ele for crente fiel, ele sofre. Ele sofre oposição dentro do seio familiar, ele sofre oposição no trabalho, na sociedade, ele sofre perseguição moral, zombarias e ataques de Satanás. Mas compensa, vale a pena servir a Deus, porque naquele dia nós reinaremos com Ele. O apóstolo João escreveu: filhinhos, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto, não é revelado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, que é a vinda dele em glória, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. O mundo inteiro vai olhar e falar: aquele crentinho, aquele Paulo César, olha lá, ó, que importante que é a posição dele ao lado do rei do universo agora, lá reinando com ele. Quem diria, aquele homem simples, pequeno, mas eu estarei com Cristo reinando. Eu creio nisso, eu tenho esta viva esperança. Mas isso não é o melhor da salvação. O melhor da salvação é Jesus, melhor que o céu. Porque nele nós temos gratuitamente todas as coisas. É tudo em Cristo. Ele é o Senhor cuja presença nos traz refrigério. Então, meu amigo, minha amiga, observe aí para terminar. A qualquer momento, sem nenhum outro aviso ou sinal, apenas sinalizando lá no mundo espiritual, no céu, dada a voz do Senhor, ressoada a trombeta de Deus e a voz do arcanjo, Jesus descerá para arrebatar a igreja. Os salvos que dormem no Senhor ouvirão o alarido, o toque da trombeta e ressuscitarão para encontrar o Senhor. E aí, durante 7 anos de tribulação na terra, nós estaremos com Cristo, tribunal de Cristo, recompensa das obras e bodas do Cordeiro. Aí voltaremos com Cristo. Então passou-se 7 anos. E durante 1000 anos Cristo reinará na terra. Depois de 1000 anos, Satanás que estava preso será solto e sairá a enganar as nações da terra. E aí haverá a batalha do Armagedon, a batalha final entre Cristo e Satanás. É claro, já sabemos que é a manchete do jornal depois da batalha. A vitória é do Senhor e do seu Cristo. A vitória é do povo de Deus. A gente já tem a manchete do jornal de amanhã. A vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. E aí João já vê o grande trono branco e todos os mortos de todos os lugares, de todas as épocas da história da humanidade, de qualquer nível ou escalão social ou financeiro ou qualquer outro nível de hierarquia. Grandes e pequenos estarão diante do trono e serão julgados. Então, entre o arrebatamento e o juízo final, haverão 1007 anos pelo menos, né? 7 da grande tribulação e 1000 do milênio, o reinado milenial de Cristo. E só então o grande trono branco, quando também acontecerá a segunda ressurreição. Então observe que entre a primeira ressurreição, a dos salvos, que serão arrebatados, e a segunda ressurreição, que é dos ímpios, que serão ressuscitados apenas para julgamento, vai transcorrer 1007 anos, certo? E essa primeira ressurreição dos salvos, a Bíblia diz: bem-aventurados e santos que têm parte na primeira ressurreição, porque sobre eles não tem mais poder a morte, né? Mas para os ímpios vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. Não é uma ressurreição de glória, não haverá vantagem nenhuma em ressuscitar. Vão ressuscitar porque Deus quer julgá-los em corpo, né? Por causa daquilo que fizeram por meio do corpo. Porque todo pecado é feito por meio do corpo, né? Depois que a pessoa morre, ela não peca mais, mas também não decide mais se vai querer Cristo, vai ser salva. Do jeito que morreu, ficou, parou ali, né? Por isso é muito importante que eu e você estejamos prontos, que nós estejamos em perfeita paz com Deus, sem o nosso coração nos condenar,
Se há pecados encobertos, confesse-os, deixe-os, abandona de forma radical, como dizia esses dias para uma pessoa, que Jesus disse assim: se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Não basta arrancar, Senhor, tem que jogar longe. Jogar fora e jogar longe. Isso é uma hipérbole, é uma figura de linguagem onde o exagero é usado ao máximo para dar a clara ideia daquilo que se deve fazer. Então Jesus quis dizer o seguinte: seja radical com o pecado. Não basta chorar na hora do culto, não basta ir na frente na hora do final da pregação, suspirar, ir embora para casa e continuar fazendo a mesma coisa. Arranca-o e lança-o para longe de ti. Jesus falou para aquele homem: olha, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Então, tão ou mais importante do que reconhecer o pecado, cair em si e se arrepender, é vigiar, pôr guardas na sua vida, manter vigilância, como diz a Bíblia, mantendo brancas as suas vestes. Tá vendo essa camisa tão branquinha, né? Eu gosto dessa camisa, esse algodão tão gostoso, essa cor branquinha. Enquanto eu estou vestido com ela aqui quietinho, tudo bem, mas tudo que eu for fazer, eu corro o risco de sujá-la. Então, se eu vou fazer qualquer atividade, eu preciso vigiar para não sujar a roupa. Assim também na nossa vida nesse mundo. Você vai passear, você vai viajar, você vai a uma festa, você está entre parentes, está no trabalho, na escola, em casa. Você pode sujar a roupa, cuidado. Guarda as tuas vestes. A Bíblia diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo, a unção sobre a tua cabeça. Isso fala de cuidado espiritual, que aliás é o nosso tema de amanhã. Amanhã é sobre não negligenciar a salvação. A Bíblia diz em Hebreus: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? E o que é negligenciar a salvação? Nós vamos falar disso amanhã, sábado, pelo mesmo horário. Bom, já estamos terminando a nossa live e eu gostaria de convidar você para a gente orar a Deus nessa hora. Enquanto ouvimos aí o saudoso pastor batista Feliciano Amaral, louvando a Deus com esse hino: lindo país, é o país que aguarda os salvos, é a pátria reservada pelo Senhor para o seu povo. Esse país, além de um grande rio, que é esse rio fala da nossa saída deste mundo, dessa vida terrena conturbada, que apenas tem momentos felizes, quando muito, mas estaremos num lindo e belo país que o Senhor preparou para nós. Se você tem essa esperança, fique firme, meu irmão, minha irmã. E se ainda não tem, aproprie-se dessa esperança. Se aproprie dessa esperança real, verdadeira, de estar com o Senhor, que Paulo disse que é lucro, é muito melhor até do que a própria vida nessa terra. Vamos orar? Deus santo, grandioso, poderoso, majestoso, sublime, te louvo, te agradeço por encher o meu coração com esta esperança bendita da vinda do Senhor, do arrebatamento da igreja, do juízo das obras, das bodas do Cordeiro, do reino milenial e depois um céu, um perfeito estado eterno para aqueles que te amam, para aqueles que se entregaram a ti através do Senhor Jesus e nasceram de novo pela obra do Espírito Santo e da tua palavra, entre os quais eu estou e quero permanecer, Senhor. Ajuda também agora a este ou a esta, meus ouvintes desta live, para que possam fazer cada vez mais firme a sua vocação, a sua firmeza em ti, aguardando a bendita volta do Senhor Jesus. E para aqueles que não têm essa esperança, comunica agora aos seus corações esta fé, esta esperança, para que se rendam, se entreguem ao Senhor Jesus e digam não a esse mundo com suas ofertas, tentações e pecados, e possam andar com o Senhor de todo o coração aqui nesta terra, para que também possamos andar com o Senhor na eternidade, para todo sempre, sem nunca mais se separar.
Perdoa os pecados daqueles que estão se arrependendo e se entregando ou reconciliando com o Senhor nesta hora. Eu oro pelos que estão hospitalizados ou em recuperação, como é o caso da irmã Nilva, como é o caso da minha mamãe e de tantos outros que eu não me lembro agora, mas o Senhor sabe. Visita cada pessoa, ministrando cura, Senhor, dando alívio na dor, na agonia, no sofrimento, também pelos que estão desempregados, pelos que estão, Senhor amados, buscando uma solução de tratamento de saúde, aqueles que estão vivenciando grandes conflitos no lar e não encontram uma solução, estende a tua mão. Mas sobretudo, Senhor, aqueles que precisam do refrigério do Senhor, manifesta, faça-se conhecido na vida dessas pessoas, para que também experimente esse refrigério, em nome de Jesus. Graças a Deus, glória a Deus. Que gostoso ouvir Feliciano Amaral, que até os 97 anos estava louvando o Senhor, até o ano passado. Ainda louvava o Senhor já bastante fraquinho, mas com a sua voz já mais trêmula, mas louvou a Deus, não ficou rico por cantar, não usou o dom para se enriquecer, mas para tocar corações e ganhar almas. Nós precisamos de mais pessoas assim, que se deem ao Cordeiro para conquistar para o Cordeiro aquilo que é digno. O Cordeiro é Jesus. Eu convido você para estar aqui amanhã, outra vez para a nossa live, com o tema que já anunciei, e também convido você a compartilhar o vídeo dessa live que ficará disponível no Facebook com seus contatos, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. O nosso tema de hoje foi as duas fases da vinda de Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vou descansar, salvo além do rio.